Jesus. Amém. Lucas, o capítulo 19, o verso 28 e em diante, que diz assim: E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Idem à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direi: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhe disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltaram o jumentinho? E eles responderam: o que o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus, e lançando sobre ele, sobre o jumentinho, as suas vestes, puseram Jesus em cima. Amados, tem uma coisa nesse texto que me chama muito a atenção. Eu meditei em Deus, o Espírito Santo ministrou ao meu coração algo muito bom. Chama-se, quando Jesus ele diz: idem à aldeia e encontrai o jumentinho em que homem nenhum ainda montou. Ninguém ainda montou. Poderiam até ter tentado, mas ninguém montou. Porque aquele jumento estava separado por Deus para aquela hora e para aquele momento. Era algo que já estava preparado por Deus para aquela hora e para aquele momento. Por isso que ninguém ainda tinha montado. Poderiam até ter tentado, mas ninguém tinha montado. O que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para mim, ninguém vai mexer, ninguém vai tomar, ninguém vai pegar no que Deus preparou para você. Quando Deus ele diz vá, Ele já preparou o cenário, já está tudo pronto, só esperando e aguardando a tua chegada. Quando Ele mandou os discípulos, o jumento já estava preparado por Ele, esperando a chegada dos discípulos. Aquilo que Deus tem para você, ninguém vai mexer. Aquilo que Deus tem para você, ninguém vai roubar. Pode até tentar, mas ninguém consegue. Pode até pensar, pode até imaginar, mas ninguém mexe naquilo que Deus tem preparado para você. É seu. É um momento que é seu. Deus preparou, é seu. Deus te deu, é seu. Deus lhe chamou para algo, é seu. São coisas específicas. Não é uma coisa que é coletiva. São coisas, Deus ele tem coisas específicas. Ele tem chamado que é específico. Deus ele te coloca em determinados lugares, é específico. Ah, porque não foi outro, não, é você. Foi você o escolhido, foi você preparado. É Deus que Ele quer preparar, e aquele momento é seu. Então aquilo que Deus tem para você é seu. Ninguém vai tomar, ninguém vai mexer no que é seu. Aquela vaga daquela empresa é sua. Deus tem preparado para você, é seu. É seu, ninguém vai tomar o que é seu. Deus preparou um momento para isso, é seu. Quando Deus ele chamou Moisés, ele disse: Moisés, você vai ser o libertador. Moisés colocou desculpas. A Bíblia fala de 5 desculpas que Moisés colocou. Eu sou gado, o faraó não vai me ouvir, o povo, enfim.
foram 5. Mas por que Deus não disse, então tudo bem, você não quer, não tem problema, eu vou chamar outro? Não, é específico, é você. Foi você o chamado. Deus derramou sobre Moisés uma unção que ele não colocou sobre ninguém. Ninguém teve a unção que Moisés teve. Ninguém teve a unção que Moisés teve. Foi dele. Observe quando Moisés peleja contra Ameleque. Quando Moisés peleja contra Ameleque, Josué estava na frente da guerra. Mas o que era que fazia o povo de Deus prevalecer? A mão de Moisés estava alta. Enquanto Moisés levantava a mão, a Bíblia diz que Israel prevalecia. Quando Moisés baixava a mão, Ameleque prevalecia. Está escrito isso na palavra de Deus. Êxodo capítulo 17 fala desse fato. Então, olha bem, era específico. Os outros poderiam segurar a mão de Moisés, mas a unção estava com Moisés. A unção foi dada a Moisés, não foi dada nem a Arão e nem a Lu, foi dada a Moisés. Deus chama Moisés e diz: Arão é para ti por boca, mas tu serás para ele por Deus. É específico, é algo que é seu, é um chamado específico. Podem até tentar roubar, tentaram fazer isso com Moisés. Primeiro Miriam se levanta junto com Arão e Deus diz: vocês estão falando mal do meu amigo Moisés. Miriam ficou leprosa. Sim ou não, irmão? Verdade isso? Miriam ficou leprosa. Depois se levantou Corá e toda a congregação. A Bíblia fala de 250 homens que se levantaram junto com Corá. E não eram homens qualquer, não, eram os principais. Eram homens que tinham nome, renomado, conhecedores, e se juntaram contra Moisés. E Moisés diz assim a Corá: não te basta que tu faz parte desse ministério, não te basta que tu és levita, tu agora queres o meu lugar. E aconteceu com Corá tudo que você já conhece na história. Por quê, irmão? Porque o chamado de Moisés era dele. Deus não ia deixar ninguém tomar. Deus não ia deixar ninguém fazer aquilo que era para Moisés fazer. É específico. Toma posse hoje do teu chamado para com Deus. Toma posse hoje daquilo que Deus tem para você. Toma posse. Toma posse. Não deixa nada acontecer. Não desvia. Sabe, irmão, Corá, se ele tivesse tomado posse, se ele não tivesse desviado o olhar dele para o lado, às vezes Deus é Deus do detalhe. Deus está nos dando algo, Ele está trabalhando com as nossas vidas, Ele está nos mostrando algo, mas às vezes nós estamos olhando mais para o lado do vizinho, às vezes estamos olhando, admirando o que o outro faz. Não! Faça o que Deus te mandou fazer. Eu não me preocupe, irmão. Eu não me preocupo, eu não quero imitar ninguém pregando, eu não quero ser um pregador eloquente, eu não me preocupo com isso. Eu quero dar o recado que Deus me manda. Simplesmente isso. Porque foi para isso que Deus me chamou. Aí tem gente que diz: pastor, mas a sua pregação é dura. Mas Deus, Ele me chamou nesse ministério, Ele me chamou dessa forma. É específico, Ele me deu uma vez exortadora para levar a verdade ao povo do jeito que ela é. Glória a Deus. Esses dias Deus tem me chamado a atenção. Diz ao povo que foque na salvação. Porque Jesus está voltando. A volta de Cristo está próxima. Nós estamos trabalhando aqui na escola bíblica dominical, no arrebatamento da igreja. Vamos trabalhar numa grande tribulação. Irmão, Jesus está voltando. São chamados específicos. O que Deus Ele deu a você, Ele não deu a outra pessoa. O que Deus deu a Moisés, Ele não deu a outra pessoa. Quando Deus chama sobre Moisés e diz: vai, e unge Josué, coloca sobre ele as tuas mãos, para que ele fique no teu lugar, porque tu não vai continuar. Mas olha bem, que saia de você a autoridade para que o povo de Israel obedeça a ele, mas com autoridade sua, porque você é específico, você foi o chamado. Irmãos, tem na Bíblia que Deus deu sabedoria
e riqueza a outro homem mais do que Salomão? Foi específico. Só ele. Eu vou te dar sabedoria como a nenhum outro, nem antes e nem depois de ti. É específico. O teu chamado é específico. Deus tem algo específico com você. Deus ele tem algo com você. Observe. Tem coisas que Deus ele te chamou. Tem coisas que Deus está fazendo com você que Ele não vai fazer com ninguém. Que Ele não vai usar ninguém como Ele vai te usar. Às vezes muitos passaram por aquele mesmo lugar, muitos fizeram até a obra, muitos até são homens de Deus sim, mas não foi específico para aquele lugar, para aquele momento que Deus quis. Ah, pastor, mas aquele outro pastor ele até orava bom. Ah, mas aquele pastor ele até tem conhecimento da palavra. Ah, mas era até um homem de Deus sim, mas não foi um lugar específico que Deus quis usar ele. Deus às vezes tirou ele e colocou outro para ser usado naquele lugar específico. Sabe, irmãos? Olha onde está um jumentinho que ninguém, homem nenhum ainda tinha montado. Estava pronto, preparado para aquele momento e para aquela hora. Tem coisas que Deus já preparou quando Ele disse para você vá. O cenário já está pronto, é específico, é para você. Ninguém vai mexer naquilo que Deus preparou para você. Ninguém mexe. Quantas pessoas passaram por esse ministério antes da gente? Vocês que conhecem aqui há mais tempo do que eu, várias igrejas, várias denominações foram abertas aqui, sim ou não? Aqueles que conhecem aqui. Mas Deus, quando nos enviou, Ele nos enviou em uma obra específica. Ele escolheu eu e aquela mulher, aquela pastora ali, sabe que é minha esposa. Deus escolheu eu e ela e disse assim: ó, eu vou enviar vocês em uma obra específica. Vocês são específicos. Eu quero usar vocês naquele lugar, naquela hora e naquele momento. E aqui nós estamos, irmão. Já tem 7 anos, aonde não se passava mais de 2 anos de ministério aqui aberto. Porque se fechava, nós estamos aqui vai fazer 7 anos, porque foi específico de Deus, é algo de Deus, foi para esse momento, para essa hora, para esse lugar que Deus chamou. Às vezes não entendemos quando Deus nos leva a um determinado lugar. Sabe? Às vezes não entendemos. Ficamos, às vezes até nos questionamos, perguntamos a Deus, mas por que Deus? Mas por que isso, Deus? Mas por que assim? É coisas específicas. Não existe outra passagem na Bíblia dizendo que Deus colocou uma outra pessoa na cova dos leões. Tem isso, irmão? Não, foi Daniel. Foi exclusivamente Daniel. Deus pegou Daniel, colocou, permitiu que ele entrasse na cova dos leões para o nome dele ser exaltado, glorificado através de Daniel. Tem lugar que Deus vai te colocar de uma forma específica, que é para o nome dele ser exaltado e glorificado através da tua vida. Precisamos entender isso. Precisamos começar a parar para analisar. Olha o que está do teu lado. Olha o trabalhar de Deus. Olha o trabalhar de Deus. Olha só o trabalhar de Deus. Tem lugares, irmão, que às vezes você está ali e você está se perguntando por quê. E Deus está dizendo: calma, você está aqui específica. Eu tenho um propósito nesse lugar. Eu tenho uma coisa para fazer com você aqui. Mas você precisa esperar a hora certa e o momento exato. Às vezes nós somos precipitados. Sabe, irmãos? Hoje, eu posso ver que teve pessoas que Deus colocou nesse lugar, para essa hora e para esse momento. Para essa hora e para esse momento. Sabe? Foi para isso que Deus colocou. Quantas vezes eu disse: a senhora, irmã, a senhora sabe disso? Quantas vezes eu disse para a senhora que não era só uma questão de vender roupa, mas ali a sua casa era um celeiro de trazer
igreja era um celeiro para fazer um trabalho. Deus não é só a questão de vender ou de não vender, porque qualquer pessoa pode vender que Deus usa, mas a senhora tinha algo específico de Deus. Agora a senhora para quantas pessoas através da sua vida hoje estão na igreja. Glória a Deus. É um trabalho específico. É específico, é Deus trabalhando de uma forma específica. Eu nunca pensei, irmão. Eu fui sempre um pouco resistente. Os daqui me conhecem, sabem disso. Em relação a algumas coisas, em trabalho de redes sociais, eu sempre fui um pouco resistente em relação a isso. Mas um dia Deus prometeu e disse assim que essa igreja ia ser conhecida no Brasil, nessa cidade, nesse estado, no Brasil e fora do Brasil. Foi promessa de Deus. Mas eu não sabia como Deus isso vai acontecer. Como é que vai acontecer? Eu vou pegar um irmão e vou enviar ele lá para não sei aonde, outro país, ou para outro lugar, ou para outro estado. E Deus falava assim, vai acontecer. E Deus levantou aquele varão ali, o missionário antes, e trouxe para esse momento, para essa hora. E hoje esse trabalho acontece, porque Deus te trouxe específico. Ninguém faz o trabalho que você faz nesse lugar. É específico por Deus. É específico, irmão. É um trabalho que, se você olhar, pode até tentar, mas não vai fazer, porque Deus tem específico. É você, meu lindo. É você, minha linda, que Deus quer usar. É específico. Eu vou fazer igual. Não faz. O que é para ser coletivo é coletivo. Coloca isso. O que é para ser coletivo é coletivo. Deus vai usar a igreja toda para fazer um trabalho, vai sim, mas tem trabalho que é específico. É você. É um chamado que é seu. Moisés, ele foi chamado específico. Foi um chamado que só ele. Não importa, tem 70, tem. Tira da tua unção e coloca nos 70. A unção está sobre você. Tudo que acontecer tem que sair de você. Sabe, irmãos? Resta-nos a gente entender isso. A gente esperar, olhar, parar para analisar o momento exato, a hora certa de Deus. Olha o que Deus fala para Ananias quando Paulo se converteu. Paulo se converteu, Deus chama Ananias e diz assim: Ananias, aquele para mim é um vaso escolhido. Foi eu quem escolhi aquele vaso ali para levar a minha palavra ao gentio. E olha, presta bem atenção. Eu depois vou dizer a ele quando ele vai sofrer por amor do meu evangelho. É específico. Deus, ele te traz uma situação, irmão, às vezes que é específica. Deus te coloca em determinado lugar e você tem que entender que você está ali não é simplesmente porque você está. Você está ali porque Deus quer te usar naquele lugar. Deus quer te fazer o nome dele ser glorificado e exaltado através da tua vida naquele lugar. Glória a Deus. Deus levou José para o Egito. Deus levou José para o Egito. Deus colocou José aonde? Em uma cadeia, preso. Deus colocou José em uma cadeia preso. Mas a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão, o Senhor era com ele. José poderia não entender, mas era assim. Na hora que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho que contaram para José, Deus trouxe a revelação. Específico, momento específico. Não teve outro ali que foi usado como José. O próprio Faraó diz: como não podemos acreditar nesse jovem o qual os Espíritos do Deus dos céus está sobre ele? É específico. O jumentinho, homem nenhum tinha montado. Até poderiam ter tentado, mas não montaram. Porque o jumentinho foi específico, ele estava naquele momento, naquela hora, esperando os discípulos vir para levar ele para quem? Para Jesus entrar e entrar em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É específico, irmão, é coisas que são específicas. A Bíblia diz que o aleijado no tanque de Betesda,
de cego, coxo e aleijado. Quem conhece o texto, irmão? Não é assim que a Bíblia fala? Uma multidão de cego, coxo e aleijado, mas um foi curado. Jesus passou e falou só com um. Quer explicação? Foi específico. É algo que Deus ele faz só de uma forma específica. Amanhã ele pode curar aqueles outros, pode, porque ele é Deus, ele cura quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Mas você tem uma forma específica, uma forma diferente de ser curado. Precisamos entender isso. Você não está à toa. Você não está naquele trabalho simplesmente porque você está só pelo fato do dinheiro. Às vezes, se você parar para analisar, não perca as oportunidades de falar do amor de Deus, não perca as oportunidades de apresentar Jesus através das tuas atitudes, através da tua forma de ser, através do teu linguajar. Não perca a oportunidade de apresentar a Jesus no lugar que você está, porque Deus te colocou ali de uma forma específica. Para que o nome dele seja engrandecido, glorificado e exaltado. São coisas que é específica de Deus. Precisamos começar a entender isso. Você não é mais um que está no meio da multidão. Você não é simplesmente mais um. Não, você é algo específico, você é diferente. Deus ele faz uma promessa para Abraão. Verdade? Deus fez uma promessa para Abraão. Por que a Bíblia diz que Deus só revelou a promessa a Abraão depois que Ló se apartou de Abraão? Não é assim? Que Deus só revela a Abraão a promessa depois que Ló se separou de Abraão. Porque a promessa não era para Ló, a promessa era para Abraão. É específico. E de ti far-te-ei de uma grande nação. É de você, Abraão, não é de Ló, é de você. Às vezes nós ainda não entendemos. Às vezes a promessa de Deus não se cumpriu porque nós ainda não deixamos Ló embora. Abre a porta, manda Ló embora, deixa Ló embora. Abre mão de Ló e a promessa vai se cumprir. Depois que Ló saiu, a promessa de Deus se cumpriu. Precisamos começar a entender isso. Às vezes estamos segurando Ló. Deus está dizendo: larga Ló, deixa Ló embora, deixa Ló descer, deixa Ló adiantar o lado dele. E você às vezes está segurando, irmão. Estamos segurando Ló. Não, Ló tem que descer. O que é Ló, pastor? Eu não estou entendendo, eu não tenho de Ló. Às vezes você tem um passado que se chama Ló. Às vezes você está preso nesse passado. Você está segurando nesse passado. E a promessa de Deus, ela já foi liberada. Já está tudo preparado. O cenário está pronto para você receber. Mas você ainda está segurando Ló. Deixa Ló embora. Deixa o passado. Deixa aquilo que um dia te fez sofrer. Deixa aquilo que um dia te machucou. Deixa embora. Deixa embora, abandona. Deixa embora para que Ló vá embora e que a promessa se cumpra. Como é que você quer que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Porque foi que Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. A casa do pai de Abraão, que é a parentela de Abraão, era um povo idólatra. Era um povo que trabalhava com imagem de escultura, existia idolatria. Eles adoravam outros deuses. E Deus ele é puro, ele é santo. Deus ele é puro, ele é santo. Deus não opera milagre no meio, meu irmão, de onde tem idolatria. Por isso que Deus disse a Abraão: sai. Abraão saiu, levou Ló. E agora Deus quer dar a promessa ainda não. Porque tu trouxe que eu não mandei te trazer. Deixa Ló embora e eu te dou a promessa. É o que eu e você precisamos. É seu, é específico. Sabe? Tem algo que Deus te deu. Tem um chamado que Deus chamou você. O chamado de Paulo foi diferente. O chamado de Paulo foi específico. Ninguém sofreu igual a ele. Ninguém passou por onde ele passou. Ninguém pregou como ele pregou. Foi específico o chamado dele. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo específico, mas você precisa entender isso. Se tem Ló, deixa Ló embora. Deixa o passado.
dessas coisas que te prendem ainda, sabe? Dessas coisas que você não pode evoluir, porque quando Deus é específico, não tem dessas coisas que você não consegue evoluir, não consegue avançar. Sempre que você dá um passo, você lembra do passado e você dá dois voltando, você dá um à frente, lembra do passado, dá dois voltando, e Deus está dizendo: deixa a Ló embora, deixa a Ló embora, você é específico. Você tem algo que Deus chama, sabe, que é específico. É específico. O jumentinho estava esperando Jesus. Ninguém monta. Vai montar? Não deixa. O jumentinho não deixa, os donos não deixam. Ninguém pode montar nesse jumento, porque tem algo específico para ele. Ele tem algo que ele vai fazer que é específico. A mesma coisa é você. Ninguém rouba aquilo que Deus tem para te dar. Ninguém toma aquilo que Deus tem para te dar. Pode se levantar o inferno, pode se levantar quem for, é teu. Ninguém vai roubar, ninguém vai roubar. Agora você não pode deixar as falácias te atrapalhar, porque ninguém vai roubar, mas isso pode retardar. Retardar. Como assim, pastor? Vou explicar. Abraão, por ter ouvido, presta bem atenção. Abraão, por ter ouvido a Sarai, a esposa dele, e ter deitado com Agar, nesse período a Bíblia diz que Deus passou 13 anos sem falar com Abraão. A promessa poderia ter se acelerado, a promessa poderia ter adiantado 13 anos, mas não adiantou. 13 anos Deus não falou com Abraão, porque ele deu ouvidos à sua mulher. Você pode retardar a promessa se der ouvidos às falácias, se der ouvido a pessoas que estão dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, se der ouvido a pessoas que estão dizendo é melhor você do jeito que era antes do que hoje. Nada com você. Rapaz, para com isso. Era muito melhor no passado, era muito melhor naquele tempo. Não se deixe levar pelas falácias, porque elas vão retardar a promessa. Aquilo que Deus prometeu, Deus ele não vai tomar. Ele não vai dizer para você: olha, eu prometi, agora vou desprometer. Não, está prometido, está garantido, só depende de você. Presta bem atenção. É específico o que Deus tem para você. Deus, ele te deu um marido, é teu. Agora você precisa entender se foi Deus que te deu, ou se foi as suas emoções que te deixou levar, e depois você vai perguntar a Deus. Jovens que às vezes vão orar: a Deus, me dá um varão, me dá um varão abençoado. Deus, prepara um varão para mim, ora, e Deus aí ele coloca na tua vida, jovem, presta bem atenção. Coloca aquele rapazinho bem desarmado, o botão da camisa está abotoado, um lado lá embaixo, outro lá em cima, uma chinelinha meia, anda arrastando os pés, fazendo poeira no meio da rua, né? O cabelo meio desarmado, e aí ele começa a olhar para você e começa a dizer assim: você frequenta que igreja? E a irmãzinha olha: Deus está repreendido em nome de Jesus, que Deus não vai me dar um nome desse. Deus me livre. Um troço desarmado desse, Deus me livre. Não, está repreendido em nome de Jesus. Você tem que entender. Às vezes Deus é esse aí que Deus te deu. É essa menininha toda desarrumadinha. É essa que anda toda desengonçadazinha. Que o cabelo ela não sabe nem arrumar direito. O cabelo amarra com aquela, como é o nome daquele negócio? É Xuxa, né? Fala que ajuda aí, irmão. Amarra com aquele negócio aí, todo desarrumadinha. Sabe, irmão? Sabe, irmã? E às vezes Deus está dizendo: ei, é essa daí. Eu vou trabalhar na tua vida e trabalhar na vida dela. É essa daí que vai se formar com você um casal. Vai trabalhar na minha obra. Eu vou prosperar, vou abençoar. Eu vou te dar tudo, mas é essa. Mas às vezes a menininha ela olha e ela encontra aquele menininho que deu, né, o negócio
negocinho assim no cabelo, ficou todo arrumadinho, né? Todo arrumadinho, e aí é todo playboyzinho, e aí ela olha e diz: ô, pronto, eu vou orar por esse. Ela ora e Deus nunca confirmou. Ela ora e Deus nunca confirmou. A emoção do coração não é nada disso, está vendo aí? Esse mesmo, Deus confirmou. Confirmou nada. Confirmou nada. E amanhã é esse do cabelinho todo bonitinho, do zóio verdinho, que vai te tirar da presença de Deus. Às vezes é esse que, quando casar, vai te proibir de ir para a igreja. É esse que vai tentar levar você para o mundo. Se você pede a Deus, espera o que Deus vai te dar, é específico de Deus. Aleluia. Se é um desarrumadinho, trabalha, pede a Deus para Deus arrumar ele, que Deus arruma. Você precisa entender isso. É específico. Deus, ele tem algo específico comigo e com você. É específico. Glória a Deus. Aleluia. Marcos. Antes de Marcos, irmão, passa em Lucas. Você está em João, volta comigo. Lucas, o capítulo é o 4, o verso 26. Lucas, capítulo 4, versículo 25, que diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva, os 27. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Quem está falando isso é Jesus. Jesus, ele está indagando. O povo, ele está dizendo: por que não foram os outros curados? Por que os outros não foram limos? Só Naamã foi limpo. Por que Elias não foi enviado à casa de uma outra viúva? Não tinha tantas viúvas, mas só aquela viúva, ela recebeu Elias. Ele foi enviado especificamente, algo que é específico. Naamã foi curado, só ele, na época tinha muitos leprosos, só ele foi curado. Às vezes se pergunta assim: ah, por que só ele? Porque Deus tem algo específico com você. Deus tem algo específico com você. E você não pode, sabe, em nenhum momento você tentar desviar aquilo que Deus tem para você. Olha bem, irmãos, isso é um testemunho. Na palavra da vida, alguns conhecem, tem uma senhora, o nome Mirna é o nome dela, na palavra da vida. E essa mulher, ela é a zeladora da igreja durante muitos anos. Ela hoje é aposentada. Eu congregava lá quando o pastor Osmar subiu no altar e disse: irmãos, a partir de hoje, Mirna não vai mais limpar a igreja porque ela está aposentada. Essa mulher chorou no altar e ela disse: não me tire isso, por favor. E até hoje ela continua limpando a palavra da vida. É algo específico. Ela não olha para o altar, não tem desejo de ser levita, ela não tem desejo de desenvolver outra coisa a não ser aquilo que Deus chamou ela para fazer: limpar a igreja. É específico, irmão. Às vezes nós estamos olhando para o que o outro está fazendo, achando bonito. Eu estou até admirando, eu acho muito bom a forma de louvar, eu quero também. Não, Deus não me chamou para ser levita.
era adorador. Adorador. Coloca isso na cabeça. Às vezes nós precisamos entender isso. Deus não me chamou para ser levita. Deus me chamou para ser pregador, para ser pastor. Deus me chamou para ser pastor, para pastorear ovelhas. Foi para isso que Ele me chamou. O chamado é específico, o chamado ele é direto. E Deus às vezes Ele fala comigo, com você, mas nós desviamos o nosso olhar e queremos o que nós gostamos, o que achamos bonito que alguém faz. Não é assim. Deus me chamou, fala aquilo que Ele me chamou. Moisés até que tentou desviar o chamado de Deus, mas não deu. Ninguém desvia o chamado de Deus. Ninguém. Volta agora, vamos para Marcos. Marcos, o capítulo 16. Marcos 16, o versículo 7. 16, 7. Marcos 16, 7. Que diz assim, irmãos. Marcos 16, 7. Mas idem, dizei a seus discípulos e a quem? Pedro. E a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Jesus, ele chamou Pedro de um chamado específico. Ele disse a Pedro, lá em Mateus, no capítulo 10, ele diz assim a Pedro: Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, ele está dizendo sobre Pedro, sobre a pedra Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele entregou a chave da igreja a quem? A Pedro. É algo específico, porque ele não entregou a João, que era mais carinhoso, que era um cara que tinha, ele era mais mimoso. Ele não entregou, ele entregou a Pedro. Quem negou Jesus? Pedro falava muito, indagava demais, falava algumas coisas que Jesus não gostava, negou Jesus, mas o chamado de Jesus com ele não parou, continua, é específico, é você. É você, Pedro, eu quero você. Quando Jesus ressuscita, ele encontra as mulheres, ele diz: dizei aos discípulos e a Pedro. Eu estou esperando ele lá na Galileia. E lá eu vou conversar com ele. Quando você chega no Evangelho de João, no capítulo 21, você vai ver Jesus conversando com Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Ó, acabou, irmão. Vamos lá em João, capítulo 21. João 21. Para a gente encerrar. João 21. Quando Pedro chegou com os discípulos, vou pescar. Foram pescar. Quando eles voltam, Jesus já estava lá esperando eles. A Bíblia diz que Jesus estava esperando eles com peixe, fogo e pão. Estava esperando. É específico, é um chamado específico. Mas eu quero chamar, o que me chama a atenção aqui, me chamou a atenção por outro versículo. O versículo 21. João 21, 21. Evangelho de João 21, 21, que ele diz assim: ó, vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Pedro está falando de João. Pedro está falando de João. Vamos ler o vídeo para a gente entender melhor. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se encostara também sobre o seu peito, e que ele dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Pedro lembrou que foi isso que aconteceu com João na ceia. Aí ele continua dizendo: vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Disse-lhe Jesus:
Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Aleluia. Pedro, olha bem, irmão, Pedro estava preocupado com João. Se ele der sair, o que é que vai ser? O que é que vai acontecer com esse aí? Jesus disse: se eu quiser que ele não morra, que ele fique até a minha volta, o que você tem a ver com isso? Cuide da sua vida e você ensina. Opa, cara. O que é que você tem a ver com isso? É mesmo que não se meta na vida dos outros, não, meu filho, cuide da sua. Não olhe para os outros, olhe para você. Se preocupe com você. Se preocupe com o que vai acontecer com você. Deixa que desse cuido eu. É específico. É algo que Deus tem específico com você. Você não está doido. Você não veio parar nessa igreja aqui simplesmente porque você estava rodando de avião e o avião pesou e disseram assim para você: olha, o avião está pesado, vou ter que empurrar você. Não, não foi assim. Você está aqui porque Deus te trouxe e Deus tem uma missão específica para você neste lugar. Deus tem algo específico para você neste lugar. Aguarda, espera o momento que Deus vai acontecer. Deus vai se revelar para você. Deus vai revelar a promessa para você neste lugar, porque Ele me trouxe para este lugar, porque Ele quer algo específico com você. Talvez você ainda não está entendendo, talvez você ainda não pegou a visão, mas eu vou te dizer uma coisa: quando Pedro no lava-pé disse: Senhor, eu não estou entendendo, ele disse: tu não está entendendo agora, mas um dia tu vai entender. Agora tu não está entendendo, mas um dia tu vai entender. Um dia tu vai entender porque eu lavei teus pés. Um dia você vai entender porque Ele te trouxe para essa igreja. Um dia você vai entender porque Ele te trouxe para este lugar. Um dia você vai entender porque Ele te trouxe para esse culto de hoje. Às vezes, irmãos, o problema é que às vezes a gente vem para um culto como se fosse mais um. Não faz isso. Não faça isso. Sempre que você sair de casa, diga para Deus, mande para o pastor, diga assim: Senhor, que esse culto seja oculto, que esse culto, a tua palavra fale comigo, nem que seja para me bater, nem que seja para me exortar, mas eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso sentir o teu Espírito Santo mexendo dentro de mim. Não aceito, não quero que seja mais um, eu quero que seja oculto, algo específico, algo diferente. O problema é que às vezes a gente vem, entra, senta e já fica perguntando: que hora termina? Que hora termina? Sabe, irmãos, peça a Deus, receba a palavra do Senhor, deixa ela descer ao teu coração. Lembre-se, você é específico. A missão que Ele confiou em tuas mãos, Ele não confiou na mão de outros, confiou na tua. É nas tuas mãos. É você que Ele levantou. É você. Ah, eu estou cansado. Pega Ele que Ele te ajuda. Pega Ele que Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer. Mas é sua. É para você. Não queira pegar aquilo que Deus confiou em tuas mãos e passar para ninguém. Não passe para ninguém. É seu. É específico. Porque Deus não levantou outra pessoa porque Ele não quis, Ele quis você. Ele levantou, foi você. Faça o que Ele te mandou com excelência. Aleluia, Deus. Às vezes, a gente cansa. Não estou aguentando mais nada, Deus, eu não quero isso mais não. Não funciona assim com Deus, não. Com Deus não vai eu querer deixar de querer. Sabe, irmão, eu posso até amanhã chegar e dizer: a Deus, eu não quero mais pastorear. Não quero mais pastorear aquela igreja, eu vou parar, sabe, Deus, eu vou desistir. Eu tenho certeza que Deus ele nem vai me preparar para me levar para a glória, mas eu tenho certeza de uma coisa: que Ele vai descer a riba com força, Pai, até aprender. Porque se fosse assim era bom. Eu não quero, Deus me prepara e me leva para a glória. Eu não quero que a gente não estava na glória. Mas enquanto a missão não acabar, Ele nem te leva para a glória e Ele nem aceita que você desista daquilo que Ele especificamente confiou em tuas mãos. Não. Por que Ele desistiu de Moisés? Por que não
Não vou levar, não. Tudo bem, você não quer, problema seu, sem problema nenhum, a gente não vamos brigar por isso. Você não quer, você fica quieto, eu vou levar. Não. É você. É você. Chega um momento que a Bíblia diz que Deus encontrou com Moisés e Deus quis o quê? Matar Moisés. É como se Deus dissesse assim: cá, você não quer não. Você não vai não, eu vou lhe matar. Moisés deu um pulo e disse: eu vou. É para fazer o que mesmo? Pode dizer. Sabe, irmão, é específico. Chamado de homens na Bíblia, tem homens na Bíblia que foram chamados específicos. Específico. E você tem algo específico que Deus quer falar com você. Se você já sabe o que é, se dobre diante dele e fala assim: Senhor, eu aceito. Faz igual Isaías, levanta a mão e diz assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero sim. Eu quero. Sabe, irmão? Porque às vezes a gente não está. A gente até perece, porque não está entendendo, quer sempre fazer a nossa vontade. Mas deixa Deus fazer. Levanta a mão, faz igual Isaías: Senhor, eu quero, eu aceito sim o teu chamado. Eu aceito sim. Se você já está no caminho que Deus te mandou, te ordenou, fala assim: Senhor, fortifica-me, me dá força, renova as minhas forças, para eu continuar na missão que o Senhor confiou em minhas mãos. Sabe, irmãos, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé, feche teus olhos de uma forma específica. Feche teus olhos. Glórias a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Se você já está na missão que Deus confiou em tuas mãos, simples uma coisa. Se você está cansado, peça para Ele renovar as tuas forças. Peça para Ele te ajudar, porque Ele vai te ajudar. Mas se você ainda não está, e você sabe que Deus tem te chamado, mas você tem fugido, você tem corrido. Se você ainda não está e você tem fugido, fala para Ele, não é para mim. Sabe? Fala para Deus: eis-me aqui, Senhor, porque eu vou orar a Deus, para que o que Deus fez com Isaías, purificou nos lábios de Isaías, que Deus purifique corações aqui esta noite. Essa é a oração. E depois dessa oração, se você se sentir purificado, se você se sentir já pela presença de Deus qualificado, você levanta a mão nas tuas mãos e diz: eis-me aqui, Senhor. Amém, irmãos? Feche teus olhos. Se você quiser vir aqui à frente, você pode até vir. Soberano e eterno Deus, Pai, eu clamo a Ti, Pai, como pastor, como profeta e sacerdote do Teu povo. A Deus eu te peço, Pai, purifica, Deus, purifica o coração, os lábios, Pai. Pai, tem homens e mulheres que foram chamados, mas têm fugido, Pai. Tem dito: ainda não é a hora, eu não estou pronto. Deus, Pai querido, o Senhor não chamou os prontos, o Senhor chamou os que estavam disponíveis. O Senhor chamou aqueles que se disponibilizam, Pai, para fazer aquilo que o Senhor determina e quer. O Senhor chamou aqueles, ó Pai querido, que o Senhor conhece o coração, Senhor, porque o Senhor é aquele que apronta sim, Senhor. O Senhor, Pai amado, é quem treina, é quem prepara. O Senhor é quem faz, porque a obra é tua, Senhor. Pai, como o Senhor fez com Isaías, que o Teu Santo Espírito agora esteja purificando corações e lábios. Esteja purificando, esteja agora, meu Senhor. Esteja abrindo os olhos de pessoas, homens e mulheres, que eles deixem nós, Senhor, ir embora, deixa o passado, deixa a angústia, as mágoas, o ressentimento, que eles deixem tudo aquilo que tem impedido deles evoluir, deles crescer, deles avançar, que eles hoje, Pai, coloquem isso diante do Teu altar, que eles lancem, Pai, no Teu altar, para que seja sacrificado, Senhor, e que eles venham sim, Senhor,
Que eles venham sim, Senhor. Depois, Pai, que o Senhor nos purifica, levantar as mãos, sim, Senhor. E dizer sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tem homens e mulheres, Pai, que têm os seus ministérios, já estão retardados, estão atrasados, Senhor. Homens que o Senhor chamou de uma forma específica, mulheres que o Senhor chamou de uma forma específica, Senhor, para estar envolvida na tua obra, para fazer aquilo que o Senhor tem determinado, mas tem sempre colocado desculpas e obstáculos, Senhor. Mas essa noite o Senhor chama, Pai. Essa noite o Senhor chama novamente. Essa noite o Senhor diz: eu te trouxe aqui hoje, porque hoje não é mais um culto, hoje é o culto. Hoje é o dia que eu preparei, hoje é o dia que eu separei para te purificar e para ouvir a tua voz, dizendo: eis-me aqui. Oh, Pai amado, aquele jumentinho estava preparado para aquele dia, para aquela hora. Outro homem não montava nele enquanto Jesus não montasse primeiro, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para homens e mulheres nesse lugar, ninguém pode meter a mão, porque é específico, é dele, Senhor. Eles só precisam tomar posse, só precisam entender, só precisam se lançar e deixar o Senhor fazer, Pai. Ah, Espírito de Deus, trabalha nos corações, fala aos corações, trabalha, ministra, porque essa noite é noite, Deus, específica. É uma noite específica de cura da alma. É uma noite específica, Pai, que as almas vão serem curadas neste lugar, Senhor. É específico, foi esta noite que o Senhor escolheu. Foi esta noite que está escrita, determinada pelo Senhor. Ah, Deus. Ei, carabás, ei, carabás. Se você, irmão, tem um chamado, se você tem um chamado de Deus, e você tem colocado desculpas, e você sabe que a promessa de Deus na tua vida vai se cumprir, mas você tem carregado o passado, tem carregado o Ló, e essa noite você entendeu e você já se apartou de Ló, você já deixou Ló sair. Se você já entendeu que foi purificado e você aceita agora o chamado que Deus tem para você neste lugar, eu convido você a levantar a mão das suas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quem é você? Quem é você, homem? Quem é você, mulher? Se você entendeu isso, você vai dizer: eis-me aqui. Não estou te chamando para vir à frente, estou dizendo para você levantar a mão e falar para Deus: não é comigo. Você entendeu, é específico. Você está aqui essa noite porque Deus separou você para esta noite. Ele te trouxe aqui essa noite para esta pregação, para esta palavra. É específico, você sabe. Deus tem te chamado. Deus tem te chamado no ministério. Deus tem te chamado no envolvimento da obra, mas você tem fugido, você tem se escondido. Essa é a noite de você dizer: sim, eis-me aqui. Aleluia, Deus. Se você já tem um ministério, se Deus já te coloca na missão e você já está na missão, mas por alguma coisa, algum momento, você cansou, você até parou um pouco dessa missão, mas essa noite você entendeu que você é específica. Você é específico e Deus não vai desistir de você. Deus está trabalhando na tua vida, Ele não vai desistir de você. E você deseja, você quer. Está na hora
as duas mãos e diz assim: Senhor, renova as minhas forças. Pai, fortalece-me, porque eu quero sim, Senhor. Eu até, Pai, cansei, eu fiz igual a Elias, mas essa noite o Senhor está me dando pão, está me dando água, está me dizendo: ei, come, porque muito grande é o caminho. Se você é essa pessoa, está na hora de sair da caverna. Não se esconda mais. Não se esconda mais. Sai da caverna, Elias. O que fazes aí, Elias? A caverna não é seu lugar não, minha filha, meu filho. A caverna não é seu lugar não. Tem muita obra ainda a ser feita. Tem reinos ainda a serem ungidos. A obra ainda tem sim, a obra a ser feita. Sai do teu lugar, sai da caverna, Elias. Aleluia, Deus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, Santo de Israel. Santo, santo, santo é o teu nome. Pai, eu sei que o Senhor está falando a corações. O Senhor está purificando corações. O Senhor está assim, Pai. O Senhor está purificando corações. O Senhor está falando a pessoas. Pai, tem pessoas que estão na caverna, mas hoje estão ouvindo a tua voz branda e suave, Senhor. Tem pessoas que estão sim na caverna, Senhor. Mas essa noite o Senhor está dizendo: ei, sai da caverna, meu filho. Sai, Elias, que aí não é teu lugar. Aleluia, Senhor. Ai, caramba, se caramba, se caramba. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembre-se disso. Isso aqui não é palavras de homens. Isso aqui é a Bíblia sagrada, ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que essa noite Deus te chama. Deus, Ele fala ao teu coração. Que o Espírito de Deus continue falando ao meu e ao teu coração. Uma salva de palmas.